Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978. Cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. Artigo 1º. Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Nutricionistas com a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, definida na Lei nº 5.276, de 24 de abril de 1967. Artigo 2º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Nutricionistas constituem, no seu conjunto, uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho. Artigo 3º. O Conselho Federal de Nutricionistas terá sede e fórum no Distrito Federal e jurisdição em todo o país e os conselhos regionais terão sede na capital do estado, ou de um dos estados ou territórios da jurisdição, a critério do Conselho Federal. Artigo 4º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Nutricionistas serão constituídos de 9 membros efetivos, com igual número de suplentes eleitos. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 3 anos, serão eleitos por um colégio eleitoral integrado por um representante de cada conselho regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Parágrafo 2º. O colégio eleitoral convocado para a eleição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando-se a eleição 24 horas após a sessão preliminar. Artigo 5º. Os membros dos Conselhos Regionais de Nutricionistas e respectivos suplentes, com mandato de 3 anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais registrados. Artigo 6º. O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além das exigências constantes do artigo 530 da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições. Inciso 1º. Cidadania brasileira. Inciso 2º. Habilitação profissional na forma da legislação em vigor. Inciso 3º. Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. Parágrafo único. Será permitida uma reeleição para os membros dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. Artigo 7º. O regulamento disporá sobre as eleições dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. Artigo 8º. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal, ou dos Conselhos Regionais ocorrerá. Inciso 1º. Por renúncia. Inciso 2º. Por superveniência de causa, de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. Inciso 3º. Por condenação a pena superior a 2 anos, em virtude de sentença transitada em julgado. Inciso 4º. Por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado. Inciso 5º. Por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do órgão. Inciso 6º. Por ausência, sem motivo justificado, a 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas, durante o ano. Artigo 9º. Compete ao Conselho Federal. Inciso 1º. Eleger,
dentre os seus membros, o seu presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Inciso 2º. Exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta lei, e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. Inciso 3º. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional. Inciso 4º. Organizar, instalar, orientar e inspecionar os conselhos regionais, e examinar suas prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa ou financeira, ou à garantia da efetividade do princípio da hierarquia institucional. Inciso 5º. Elaborar seu regimento, e submetê-lo à aprovação do Ministério do Trabalho. Inciso 6º. Examinar os regimentos dos conselhos regionais, modificando o que se fizer necessário, para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação, submetendo-os à aprovação do Ministro do Trabalho. Inciso 7º. Conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, e prestar-lhes assistência técnica permanente. Inciso 8º. Apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas pelos conselhos regionais. Inciso 9º. Fixar valores das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados, nos termos em que dispuser o regulamento desta lei. Inciso 10. Aprovar sua proposta orçamentária, e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 11. Dispor sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunal de Ética Profissional. Inciso 12. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem. Inciso 13. Instituir o modelo da carteira de identidade profissional e do cartão de identificação. Inciso 14. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. Inciso 15. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. Inciso 16. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais ou balanços, a execução orçamentária, e o relatório de suas atividades. Artigo 10. Compete aos conselhos regionais. Inciso 1º. Eleger, dentre os seus membros, o seu presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Inciso 2º. Expedir carteira de identidade profissional e cartão de identificação aos profissionais registrados. Inciso 3º. Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando as autoridades competentes sobre os fatos que apurar, e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada. Inciso 4º. Cumprir e fazer cumprir as disposições desta lei, do regulamento, do regimento, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal. Inciso 5º. Funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhe forem submetidos. Inciso 6º. Elaborar a proposta de seu regimento, bem como as alterações, submetendo-as ao Conselho Federal, para aprovação pelo Ministro do Trabalho. Inciso 7º. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. Inciso 8º. Aprovar a proposta orçamentária, e autorizar a abertura de créditos adicionais, e as operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 9º. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. Inciso 10.
a arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos, e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes à sua participação legal. Inciso 11. Promover, perante juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável. Inciso 12. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que exercem. Inciso 13. Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta lei e em normas complementares do Conselho Federal. Inciso 14. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. Inciso 15. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados. Artigo 11. Aos presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e a representação legal dos mesmos, facultando-se-lhe suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu plenário, que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério do Trabalho, ou ao Conselho Federal. Artigo 12. Constitui renda do Conselho Federal. Inciso 1º. 20% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada conselho regional. Inciso 2º. Legados, doações e subvenções. Inciso 3º. Rendas patrimoniais. Artigo 13. Constitui renda dos conselhos regionais. Inciso 1º. 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas. Inciso 2º. Legados, doações e subvenções. Inciso 3º. Rendas patrimoniais. Artigo 14. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais.